Graça e paz a todos. Hoje, dia 22, quarta-feira de abril, né? Queria trazer aqui uma reflexão rápida no livro de 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 9, que diz assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Observando essa palavra, meus queridos, nós vemos o cuidado de Deus sobre a humanidade, o quanto Deus Ele ama e não quer que nenhuma alma se perca. O Senhor Ele fala aqui no versículo 11, né, para que nós possamos ter uma vida de santidade, ter uma vida de piedade, aborrecendo as coisas que não condizem com a palavra de Deus, com os ensinamentos que Jesus deixou para a sua noiva, para a sua igreja querida e amada, porque foi por esse povo, foi por essa igreja que Ele deu a sua vida, uma vez que Israel rejeitou o seu sacrifício. Então Jesus, Ele tem nos amado com um amor inexplicável. E a palavra do Senhor diz que assim como Ele foi, Ele virá. E virá como um ladrão. Ou seja, Ele virá de surpresa. E a palavra aqui ainda diz que será de noite. Essa palavra noite aqui não significa especificamente, não é literal. Eu não creio que seja literal. Mas o sentido aqui significa noite, significa em que nós estaremos vivendo um cenário de escuridão na terra. E qual é o cenário que nós estamos vivendo nos dias de hoje, meus queridos? Estamos vivendo exatamente este cenário, um cenário de escuridão, um cenário onde a mortandade tem assolado a terra. Quando Jesus disse que haveria sinais na terra, mas nós nunca vimos tantos sinais como nós temos visto ultimamente acontecendo sobre a terra. Deus tem falado de uma maneira poderosa com a humanidade, e aqueles que são seus eleitos compreendem aquilo que Deus quer dizer. Ele está dizendo: olhem, eu estou voltando para recolher a minha noiva. Que nós possamos reter aquilo que é bom, que nós possamos manter as nossas vestes limpas, como a palavra de Deus diz lá no livro de Eclesiastes, né? Que a gente deve manter as nossas vestes sempre limpas e que nunca falte o azeite sobre a nossa cabeça. Ou seja, que o Espírito Santo sempre possa estar presente em nossas vidas cotidianamente, em toda a nossa maneira de viver. Glória a Deus, bendito é o teu nome. Infelizmente, muitos vão ser deixados para trás. Eu tenho tentado alertar a minha família, mas muitos chamam a gente de louco. A palavra de Deus diz que não há
profeta na sua terra que tenha honra. E nós vemos isso, irmão, quando nós tentamos alertar as nossas famílias, eles não dão crédito, eles ignoram. Foi assim como o pregoeiro Noé, quando ele pregava a palavra, naquela época, eles ignoraram. Os contemporâneos de Noé ignoraram. E chegou o tempo em que a arca estava pronta e o Senhor mandou que todos entrassem na arca. E o próprio Deus fechou a arca. Ele não permitiu que Noé fechasse a arca. Porque quem sabe no momento de fraqueza, quando Noé visse aquelas pessoas morrendo afogadas, Noé se compadecesse e quisesse abrir para socorrer alguém. Mas a porta estava fechada por Deus. Uma vez ela sendo fechada por Deus, não poderia ser aberta, a menos que o próprio Deus abrisse. Então que nós possamos, irmãos, refletir sobre isso. O Senhor, Ele vai voltar. E a porta da graça, ela também vai ser fechada. E será o próprio Deus que vai fechar. E as virgens loucas ficarão lá fora batendo desesperadamente. Aquelas pessoas que você pregou. E elas zombaram de você. Elas desprezaram as suas palavras. Não deram crédito ao que você falou. Ao que eu e você pregamos. Mas ali já será tarde. Infelizmente, irmãos, os dias que virão não será muito diferente dos dias de Noé. Será necessário que muitas vidas fiquem para trás, para que elas se conscientizem dos erros que elas cometeram, que elas tiveram suas oportunidades e deixou passar. Mas eu quero dizer, enfatizar o que a palavra de Deus diz aqui, que Deus, ele não retarda a sua promessa, ou seja, nunca esteve tão perto a vinda de Jesus, porque nós temos visto coisas terríveis acontecendo na terra. A terra está cambaleando como um bêbado, terremotos em todos os 5 continentes da terra, em lugares diferentes. Vulcões entrando em convulsões, sinais no céu. Meu Deus, o que precisa mais para ser provado de que Jesus, ele está voltando? Acordem, vejam, a realidade está bem diante dos vossos olhos. Será possível? Até quando nós, maranatas, iremos clamar? Até quando nós, maranatas, iremos pregar que Jesus, ele está às portas e vocês não conseguem enxergar isso? Será que será necessário morrer mais pessoas do que já estão morrendo por essa peste que tem assolado o mundo inteiro? E tudo isso o Senhor já havia predito lá em Mateus 24, que haveriam pestes, haveriam falsos mestres e haveriam rumores de guerra. E tudo isso nós estamos vendo acontecer. Sim, nós sabemos que já teve tudo isso no passado, mas não com tanta intensidade da forma que está acontecendo. Então, meus queridos, que eu e você possamos processar um pouquinho a palavra de Deus, a gente possa digerir, meditar, para que a gente possa tirar dessa palavra grandes aprendizados. Ela é o guia que o Senhor deixou para que ninguém viesse a se perder, porque ninguém terá como se justificar diante do trono branco. Amém, meus queridos? Então, que nós possamos estar aguardando a vinda de Jesus com as nossas vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos.
Senhor nosso Deus.